Vamos dar início, então, ao Clube do Eco, com o tema Análise Segmentar Sequencial. Meu nome é Larissa, eu sou Fellow em Ecocardiografia Pediátrica da Cardioped Brasil. Essa apresentação é como parte do programa de Fellow em Ecocardiografia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. O livro base que foi utilizado para a formulação dessa aula é o Talgueva, o capítulo de abordagem segmentar das cardiopatias congênitas. A análise segmentar sequencial, ela foi inicialmente proposta por Van Praagh em 1960, e ela tem como objetivo a abordagem padronizada e a classificação em nomenclatura das anomalias congênitas do coração e dos grandes vasos. Essa análise segmentar sequencial, ela tem 3 segmentos principais, então as veias e os átrios, os ventrículos e as grandes artérias, e 2 segmentos de conexão, o átrio ventricular e o infundibular ou ventrículo arterial. Nessa imagem, a gente consegue ver, então, esses segmentos principais, compostos pelas veias e pelos átrios, os ventrículos e as grandes artérias, e os seus 2 segmentos de conexão, o átrio ventricular e o ventrículo arterial ou infundibular. Para a gente realizar a análise segmentar sequencial, é necessário que você siga um passo a passo, então você precisa analisar os segmentos cardíacos de forma separada e independente, mas em sequência. Então, os segmentos, você parte inicialmente das grandes veias, a conexão dessas veias com os átrios, a morfologia atrial, dos apêndices atriais, a conexão átrio-ventricular, a morfologia dos ventrículos, a conexão ventrículo arterial e as grandes artérias. Inicialmente, é preciso determinar a posição do coração. Então, a posição habitual, normal, que a gente vê nos pacientes, é em levocardia. Então, a massa principal cardíaca está à esquerda do tórax. Em geral, a posição do coração, ela também é acompanhada pela ponta do coração. Então, o habitual é um paciente em levocardia com a ponta do coração para a esquerda, como exemplificado nessa primeira figura. Mas o paciente também pode ter o coração posicionado em destrocardia, então a massa cardíaca principal está à direita do tórax, em geral também acompanhada pela ponta do coração, então a ponta do coração para a direita, e o paciente também pode ter uma mesocardia, então a massa cardíaca está posicionada no centro do tórax. Nessas imagens, a gente tem um exemplo dessa posição do coração na radiografia de tórax. Então, na primeira imagem, a gente tem um paciente em levocardia, então a massa do coração está à esquerda do tórax, que é o habitual. Nessa imagem central, a gente tem um paciente com destrocardia, com a ponta do coração para a direita. E nessa última imagem de radiografia, a gente tem uma mesocardia, então a massa cardíaca está central no tórax. A posição do coração, ela não determina uma cardiopatia congênita específica, mas ela é importante, principalmente para a realização do eco, porque você precisa saber onde posicionar o transdutor e a forma que você vai fazer a aquisição das imagens, dependendo da posição do coração. Então, a gente inicia a análise segmentar sequencial com citos tóraco-abdominal. Os citos sólidos é o arranjo habitual, então o arranjo normal do coração. Os citos inverso é essa imagem dos citos sólidos em espelho, então invertida. E os citos ambíguo ou heterotaxia, como a gente costuma falar, atualmente a gente costuma se referir a esses pacientes como heterotaxia, é a posição e orientação dos órgãos abdominais e torácicos, isso incluindo o coração, anormalmente simétrica e inconsistente. Então, nessa primeira imagem, a gente tem uns citos sólidos. Nos citos brônquico, a gente tem essa caracterização, então, dos brônquios fonte direito e esquerdo, sendo o direito mais curto e o esquerdo mais alongado, o pulmão direito trilobado e o pulmão esquerdo bilobado, o fígado à direita e o estômago e o baço à esquerda. Nos citos inversos, a gente tem essa inversão, então, de lateralidade, com essas características do broncofonte esquerdo mais alongado à direita e assim por diante, Então, é a imagem em espelho dos citos sólidos. E nos citos ambíguos, a gente tem essa simetria, Então, aqui nos citos
ambíguos direito, né, o isomerismo direito, a gente tem dois brônquios-fonte com característica de brônquio-fonte direito, mais curto, o pulmão trilobado, tanto à direita quanto à esquerda, um fígado medializado, e em geral, quando a gente tem o isomerismo direito, a gente tem uma asplenia, né? Então, a gente não tem o baço e o estômago pode estar numa posição tanto à esquerda quanto à direita ou medializado. E nos sítios ambíguos esquerdo, a gente tem dois brônquios-fonte com característica esquerda, o pulmão bilobado, tanto à direita quanto à esquerda, um fígado medializado, e em geral a gente tem uma polisplenia. O que ajuda a caracterizar também esses sítios, principalmente o brônquio, qual é a relação entre a artéria pulmonar e o brônquio-fonte. Então, no paciente normal, a artéria pulmonar, como a gente vê nessa primeira imagem, ela é anterior ao brônquio-fonte direito. E a artéria esquerda, ela passa acima do brônquio-fonte esquerdo. Nos pacientes com isomerismo direito, a gente tem essa artéria pulmonar passando na frente do brônquio-fonte, tanto à direita quanto à esquerda, então epiarterial. E nos pacientes com isomerismo esquerdo, a gente tem essa artéria pulmonar passando acima do brônquio-fonte, tanto direito quanto esquerdo, caracterizando então o hipoarterial. Essas imagens que eu mostrei anteriormente, então elas são mais facilmente identificadas na tomografia, né? Então a tomografia ajuda nessa definição dos sítios de vísceras abdominais e como que a gente faz isso no eco. Então, nos sítios sólidos, a gente começa a avaliação no ecocardiograma por essa imagem, que é uma imagem de subcostal, e a gente avalia os sítios através da análise dos vasos abdominais. Então, nessa imagem a gente tem o fígado, aqui, à direita, e a veia cava. Deixa eu ver se eu consigo apontar para vocês. Então, aqui a gente tem a veia cava e o fígado à direita e a aorta à esquerda, que a gente tem a sombra da coluna. Dessa mesma forma, nessa imagem, né, com Doppler, a gente tem, então, a coluna, a cava à direita e a aorta à esquerda. Nos sítios inversos, a gente tem essa imagem em espelho. Então, aqui a gente tem a sombra da coluna, a aorta fica posicionada à direita e a cava à esquerda. Então, esse paciente foi submetido a uma tomografia, como eu disse, às vezes ela ajuda na complementação diagnóstica desses pacientes que têm um sítios não habitual, e a gente consegue observar aqui, então, o fígado posicionado à esquerda, assim como a cava, né? Então, a cava está à esquerda e a aorta à direita, o baço e o estômago à direita. Então, sítios inversos, né? Os órgãos abdominais, as vísceras abdominais estão numa posição invertida do habitual. Nos sítios ambíguo ou heterotaxia, a gente tem, em geral, os vasos abdominais, a aorta e a cava, posicionados do mesmo lado da coluna. Então, nesse paciente, a gente tem aqui uma imagem de ultrassom, que a gente já consegue observar um fígado medializado, a aorta e a cava à esquerda da coluna. Esse paciente também foi submetido à tomografia e a gente consegue observar da mesma forma um fígado medializado, né? Então você não vê uma lateralidade clara desse fígado, com a aorta e a veia cava à esquerda da coluna. Essa veia cava desse paciente, ela se continuava com uma veia ázigos e drenava na veia cava superior. Esse paciente tinha uma heterotaxia complexa, ele também não tinha baço, né? Tinha uma asplenia, então é mais característico de uma heterotaxia com isomerismo direito, nessas características de vísceras abdominais. Mas não 100% dos casos, a heterotaxia, então a característica de víscera abdominal, ela é compatível com a característica do apêndice atrial. Então, você pode ter uma discordância, por exemplo, o isomerismo esquerdo com as vísceras posicionadas como uma heterotaxia direita, então isso pode ser discordante, mas na maioria das vezes ela é concordante. Depois dos sítios, a gente observa o arranjo atrial. Então, nessa imagem, a gente tem uma peça anatômica que a gente observa a morfologia do átrio esquerdo, que habitualmente está posicionado à esquerda. Então, as características anatômicas do átrio esquerdo, com um apêndice digitiforme, um colo desse apêndice mais menor e a sua musculatura pectínea restrita ao apêndice, né? Então, o restante do átrio ele é mais liso. E o átrio direito, com a sua morfologia de átrio direito, né, uma trabeculação mais exuberante, um colo do apêndice atrial largo, essa musculatura pectínea e a crista terminalis.
Isso a gente falando das características de morfologia atrial na anatomia, né? Então, essa é uma peça anatômica, às vezes isso é um pouco mais difícil de caracterizar no ecocardiograma, mas isso é o que caracteriza um átrio esquerdo e um átrio direito. Então, se você tem o isomerismo esquerdo, você vai ter dois apêndices com características de esquerdo. Se você tem o isomerismo direito, você vai ter dois apêndices com características de direito, independente da posição desse átrio, se está à direita ou se está à esquerda. Então, o arranjo atrial ele pode ser usual, com um átrio de morfologia direita à direita e o de morfologia esquerda à esquerda, a imagem espelho e os isomerismos, tanto direito quanto esquerdo. Então, dois átrios com morfologia direita ou dois átrios com morfologia esquerda. Depois da definição dos átrios, a gente tem as conexões venosas. Então, nessa primeira imagem, a gente tem uma conexão venosa sistêmica habitual. Então, tanto a veia cava superior quanto a veia cava inferior drenando no átrio com morfologia direita. E nessa outra imagem, a gente observa a drenagem das veias pulmonares, então, que tem que drenar para o átrio com morfologia esquerda. Então, essas são as conexões venosas habituais. Nessa imagem de ecocardiograma, a gente consegue observar, então, a drenagem da veia cava superior, esse é um corte subcostal, em que a gente vê o fluxo da veia cava superior para esse átrio direito. Da mesma forma, no subcostal, a gente consegue também avaliar aqui a drenagem da veia cava inferior nesse átrio direito, então, configurando uma drenagem venosa sistêmica habitual. Ou uma conexão venosa concordante, né? E aqui a gente tem, então, no supraesternal, que a gente fala do corte do caranguejo, que a gente observa a drenagem das veias pulmonares direitas e esquerdas, né, superiores e inferiores, drenando nesse átrio esquerdo. Então, aí são as conexões venosas, né, das veias com os átrios normal ou concordante. A topologia ventricular, ela também faz parte da análise segmentar sequencial. Ela é determinada pelo loop ventricular durante a embriologia, então o posicionamento dos ventrículos ele é determinado embriologicamente. Como é que você determina, então, essa topologia ventricular? Você vai posicionar a sua mão com a palma voltada para o septo interventricular, com o polegar na via de entrada e o indicador ou os demais dedos na via de saída. Se a mão que você conseguir posicionar for a mão direita, então você tem uma topologia ventricular de mão direita. Se a mão que você posicionar for a mão esquerda, você tem uma topologia ventricular de mão esquerda. Isso, às vezes, no eco é mais difícil de determinar, mas a topologia ventricular, ela dita, então, essas vias de entrada e via de saída, e ela é importante principalmente para ventrículos que estão na sua posição não habitual. Então, às vezes, um ventrículo superior e inferior, ou um criss-cross, isso ajuda a determinar a relação das vias de entrada com a via de saída. Seguindo, então, a gente tem a conexão atrioventricular. Então, essa é uma imagem de peça anatômica também, que determina uma conexão atrioventricular concordante. Então, a gente tem um átrio direito com morfologia de átrio direito, a sua trabeculação exuberante, conectado a um ventrículo de morfologia direita, então uma válvula com característica de válvula tricúspide, com a inserção no septo interventricular, a sua trabeculação também mais proeminente, e um átrio esquerdo conectado a um ventrículo de características esquerdas, então um átrio mais liso, conectado a um ventrículo esquerdo com características, então, de válvula mitral, nessa válvula com inserção na musculatura pectínea e um ventrículo com essa trabeculação mais fina. Lembrando que as válvulas atrioventriculares, elas seguem os ventrículos, né? Então, se você tem uma válvula mitral, esse é um ventrículo esquerdo. Se você tem uma válvula tricúspide, esse é um ventrículo direito. Porque muitas vezes esses ventrículos não vão estar na sua posição habitual. Então, a conexão atrioventricular, ela pode ser biventricular, então você tem dois ventrículos. A conexão atrioventricular concordante, como nessa primeira imagem, você tem o que eu mostrei anteriormente, né? Então, um átrio de morfologia direita conectado a um ventrículo de morfologia também direita, um átrio esquerdo conectado a um ventrículo esquerdo. Essa é a conexão atrioventricular concordante, que é o habitual. Essa conexão ela pode ser discordante, então você tem um átrio direito conectado a um ventrículo esquerdo e um átrio esquerdo conectado a um ventrículo direito.
Ou ela pode ser por uma válvula V comum, então você tem dois ventrículos, os dois átrios, mas eles são conectados a esses ventrículos por uma válvula V única, como, por exemplo, no defeito do septo átrio ventricular total. E os citos ambíguos ou a heterotaxia é quando você tem um isomerismo, tanto direito quanto esquerdo. Então, você tem dois átrios direitos ou dois átrios com morfologia de átrio esquerdo conectado ao ventrículo direito e ao ventrículo esquerdo. Então, nessa imagem, a gente tem um apical 4 câmaras, em que a gente observa esse átrio direito conectado a esse ventrículo com características de ventrículo direito, né, uma válvula com característica de válvula tricúspide, né, um ventrículo mais trabeculado. E aqui um átrio esquerdo conectado ao ventrículo esquerdo, com essa válvula também de morfologia de uma válvula mitral. Então, essa é uma conexão atrioventricular concordante, que é o que a gente vê, considera como habitual ou normal. A conexão atrioventricular também pode ser univentricular, então por ausência de conexão ou por dupla via de entrada. Então você tem o átrio, por exemplo, na atresia tricúspide, um átrio direito que não se conecta ao ventrículo direito, que por uma atresia da válvula tricúspide, e um átrio esquerdo que se conecta, então, ao ventrículo esquerdo. Então, uma conexão atrioventricular do tipo univentricular por ausência de conexão, aqui no caso, à direita. Ou na atresia mitral, da mesma forma, né, você tem somente um átrio conectado a um ventrículo e uma ausência de conexão de uma dessas conexões atrioventriculares. Ou uma dupla via de entrada, em que você tem os dois átrios com conexão a um único ventrículo. Então, nessa imagem, a gente também tem um corte apical que a gente observa aqui o átrio direito que não se conecta a esse ventrículo direito por uma atresia tricúspide. Então, esse paciente tem uma banda muscular onde deveria ser a válvula tricúspide e esse átrio ele não se conecta com esse ventrículo. Então, você tem uma conexão atrioventricular do tipo univentricular por ausência de conexão. Então, é só o átrio esquerdo que se conecta através dessa válvula mitral a esse ventrículo com características de ventrículo esquerdo. E a conexão ventrículo-arterial. Então, a conexão ventrículo-arterial habitual é o tronco pulmonar conectado ao ventrículo direito e a aorta conectada ao ventrículo esquerdo. Nessa imagem de peça anatômica, a gente consegue observar também a característica dos apêndices atriais, né? Então, o apêndice atrial direito mais largo e o apêndice atrial esquerdo mais digitiforme, que estão caracterizando um arranjo habitual, né, do átrio direito e do átrio esquerdo. Claro que aqui a gente não consegue definir as demais conexões, a gente precisa avaliar internamente se esse átrio está conectado com o ventrículo direito, se o átrio esquerdo está conectado com o ventrículo esquerdo e assim por diante. Então, a conexão ventrículo-arterial. A conexão ventrículo-arterial concordante, que é o habitual, é o tronco pulmonar conectado ao ventrículo com morfologia de ventrículo direito e a aorta conectado ao ventrículo morfológico esquerdo. Essa conexão pode ser discordante quando a aorta está conectada ao ventrículo direito e o tronco pulmonar conectado ao ventrículo esquerdo, independente da posição desses ventrículos, então, em DTGA ou LTGA. Então, nessa imagem, um subcostal que a gente consegue determinar e avaliar, então, essa conexão ventrículo-arterial. Aqui a gente tem um ventrículo esquerdo e dele se originando a aorta. Então, a conexão da aorta com o ventrículo morfologicamente esquerdo, uma conexão ventrículo-arterial concordante. Da mesma forma, seguindo no subcostal, a gente tem esse tronco pulmonar conectado ao ventrículo direito. Então, a gente tem a aorta conectada ao ventrículo esquerdo e o tronco pulmonar conectado ao ventrículo direito. Aqui a gente tem o átrio direito, né, a válvula tricúspide, e o tronco pulmonar conectado ao ventrículo direito, uma conexão ventrículo-arterial concordante. Essa conexão também pode ser como dupla via de saída, o mais comum é a dupla via de saída de ventrículo direito, então os dois vasos se originando desse ventrículo morfologicamente direito e mais raramente uma dupla via de saída de ventrículo esquerdo. A conexão ventrículo-arterial também pode ser única, então, por uma atresia tanto da válvula pulmonar ou uma atresia aórtica, então você vai ter uma via de saída única desse ventrículo, por atresia pulmonar ou por atresia aórtica, ou uma via de saída comum, como no caso do truncus, em que você tem um único vaso dando origem às coronárias, aos ramos supraórticos
e aos ramos pulmonares, tá? Então, essas são outras conexões ventrículo-arteriais possíveis dentro do espectro das cardiopatias congênitas. E o tipo de infundíbulo nos corações de arranjo habitual é o subpulmonar, então a gente tem só um infundíbulo muscular subpulmonar, esse é o que a gente tem de característica habitual, mas nas cardiopatias congênitas a gente pode ter outros infundíbulos, então como o infundíbulo subaórtico também pode acontecer nos pacientes com transposição das grandes artérias, infundíbulos tanto subaórtico quanto subpulmonar, como nos pacientes com dupla via de saída de ventrículo direito, ou até ausente bilateralmente, como nos pacientes com dupla via de saída de ventrículo esquerdo, que é mais raro. É importante também a relação entre as valvas semilunares, então a posição da válvula aórtica em relação à válvula pulmonar. O arranjo habitual, o normal, é o que a gente vê nos pacientes, é uma aorta mais posterior à direita e uma pulmonar mais anterior à esquerda. Nos citos inversos, essa relação está invertida. E no espectro das cardiopatias congênitas, a gente pode ter uma variação importante na posição desses vasos, então, principalmente nos pacientes que têm outras alterações, como transposição das grandes artérias, duplas vias de saída, a gente precisa avaliar a relação desses vasos da aorta em relação ao tronco pulmonar, como a gente consegue ver nessas imagens abaixo, então ela pode estar antero-posterior, a aorta à esquerda e anterior, então são variadas morfologias, né, posições que essas válvulas podem apresentar, inclusive, desalinhamento dessas comissuras, né, da válvula aórtica com a válvula pulmonar. E as lesões associadas, então, é importante, depois de fazer toda a análise segmentar sequencial, descrever a avaliação, por exemplo, do septus interventricular e interatrial, a presença de CIA, CIV, a avaliação das válvulas, se elas são insuficientes, se tem alguma alteração dessas válvulas em relação à sua morfologia, às suas inserções, a avaliação do arco aórtico e outros achados, como vegetações, trombos, derrame pericárdico. Então, tudo isso também faz parte da análise segmentar sequencial. Então, por último, o que a gente costuma avaliar no ecocardiograma é o arco aórtico. Então, essa é uma imagem de um supra external que a gente vê. Então, esse arco aórtico pérvio, sem coarctação, sem obstrução, a gente consegue avaliar a origem dos ramos supraórticos e definir se esse paciente tem, então, essas outras lesões associadas. Essas são as referências bibliográficas que eu utilizei. Obrigada.